Oi, gente, tudo bem? Quanto tempo? Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que são APIs. Mas afinal, o que é uma API? API é uma aplicação que ela é programática, né? E ela tem uma interface de dados. Então, Application Programming Interface. O que isso quer dizer? Basicamente, é quando você precisa acessar dados de um local. Então, vou até pegar aqui e fazer um diagrama aqui que vai ilustrar bem para nós o que é o conceito de uma API. Porque isso, né, para a maioria das pessoas, eu imagino que não é algo tão trivial. Então, suponha que você trabalha, por exemplo, numa fazenda. Né? Você tem ali a fazenda, né? E ali tem um sistema de dados da fazenda. Então, nesse sistema de dados, você vai ter o que? Você vai ter a localização da fazenda, os insumos da fazenda, os gastos da fazenda. Por exemplo, isso. Esse é um sistema muito simples assim, só para ilustrar. Então, deixa eu só organizar isso aqui. Ficou feio, mas dá para entender. Então, imagina que a gente tem aqui esse sistema que é da fazenda e a gente quer consultar dados meteorológicos. Então, a gente tem uma plataforma que a gente consegue consultar dados meteorológicos. Por exemplo, a Open API, a Open Weather, que eu vou passar para vocês hoje. Então, na Open Weather a gente vai querer acessar outro sistema de dados, que ele tem o quê? Tem a previsão do tempo, né? Ele tem a temperatura, previsão do tempo, e dentro dessa previsão do tempo, deixa eu ver se eu consigo dar um recuo aqui. Dentro dessa previsão do tempo, a gente vai ter então a temperatura, vamos ter aqui a umidade, é, temperatura, umidade e a velocidade do vento, por exemplo. Não, e a é, chuva, né? A previsão pluviométrica ali. Previsão pluviométrica. O que seria a previsão pluviométrica, né? Seria quanto pode vir a chover. Então, isso daí são dados que eu imagino que sejam de grande importância para um sistema. Então, no caso, dentro da fazenda, a gente vai ter esses dados aqui, tá? A gente vai ter essas informações. Aqui no Open Weather, a gente só quer acessar os dados da previsão do tempo. Então, a gente quer fazer o quê? A gente quer pegar e acessar os dados que estão aqui. Não vai acontecer o contrário. Há sistemas em que a gente vai pegar e se comunicar com um outro sistema, ou mandar os dados, por exemplo. Aí a coisa começa a se tornar bem mais complexa, né? E há sistemas também que a gente vai consultar várias coisas, por exemplo, ao invés só do Open Weather, o cara ele quer integrar junto com os veículos que ele tem na fazenda. Então ele tem, sei lá, um monitoramento dos veículos. Isso daí é um outro sistema, é um sistema que ele tem os dados lá da localização do veículo, ele tem o combustível do veículo, o peso do veículo, não sei nem se isso é possível, mas deve ser o peso carregado, né? Vamos imaginar que ele tem lá um sistema que já vai tratando a terra, vai tirando, vai fazendo a colheita e vai armazenando em algum lugar. Então ele vai dando mais peso ao veículo, né? Então, localização, combustível, peso do veículo e não sei, a eficiência do veículo, né, com base nisso, do veículo. Então, a gente pode pegar e consultar isso aqui também.
Então imagino que isso aqui tem uma outra API. Então entenda que é uma parte muito importante do desenvolvimento, né? Isso aqui já entra muito na parte do desenvolvimento de sistemas. E essa parte de integrações aqui, esse consumo de dados, transformação de dados, é a parte que eu mais gosto. É simplesmente assim, a parte que eu sou mais apaixonado dentro do desenvolvimento. Eu gosto muito de resolver problema e tal, só que isso daqui eu vejo com uma importância tremenda, porque é onde a gente entrega valor de volta para a sociedade. É onde alguém vai pegar e vai falar assim, ó, é, isso que a gente vai fazer aqui vai atender não sei quantas pessoas, quantas mil pessoas, enfim. Você entende a dimensão disso aqui, né? O propósito. Fica muito claro o propósito aqui, né? Não é simplesmente resolver problemas, aqui é resolver problemas reais para pessoas reais. Então, vamos lá. Eu criei aqui uma pastinha, né, da API aqui. E eu vou apresentar para vocês um microframework microframework de web que chama Flask. Por que eu vou apresentar um microframework e não um framework, né? Porque ele é leve e porque a gente pode fazer coisas muito simples de maneira muito rápida, que é o escopo desse vídeo aqui. Então vamos começar aqui esse projeto. Vamos criar uma pasta, você vai chamar app, e aqui dentro a gente vai ter também um app.py. Para começar, isso daqui vai ser o suficiente. Eu vou mostrar uma boa prática que é legal a gente fazer para organizar o projeto, que se chama ambiente virtual, ou virtual environment. Eu não vou escolher nada aqui agora porque justamente eu vou criar isso. Então, vou abrir um terminal aqui local e vou fazer o seguinte: vou fazer virtual env, só isso. Esse virtual env é um pacote prévio que eu já instalei do Python, mas você pode instalar ele usando o pip lá, pip install virtual env, por exemplo. Do que se trata isso? Esse ambiente virtual ele vai abrigar um espaço isolado do Python. No caso aqui, a gente pode até dar uma olhada ó, dentro dos scripts. Ele mesmo tem um interpretador do Python aqui dentro. Então o que, que ele faz? Ele vai executar esse camarada. Se eu fizer aqui ó, env /scripts /activate, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou entrando dentro desse ambiente virtual, que é esse aqui. Ó. Ele até mostra aqui com env. Pode escolher o nome que você quiser. Esse env aqui é a critério. Eu escolhi env porque é padrão colocar env ou venv, né, de virtual environment. Então a gente vai acessar esse ambiente virtual. O que esse ambiente virtual ele faz? Ele separa da execução local, porque a gente tem um Python que está instalado lá nos programas, lá no ambiente aqui do computador normal. E aqui a gente está criando um outro caminho que o programa vai entender. E por que isso é legal? Porque, primeiro, você pode escolher a versão do Python que você quer rodar. Aqui, por padrão, ele deve estar executando a 3.9, a 3.9.4. Mas você poderia instalar, por exemplo, a 3.7, a 3.8. Isso é legal para poder usar o mesmo ambiente que um projeto que você está ingressando, por exemplo, usa. Ou um requisito. O local que você está trabalhando, ele vai migrar para um 3.8, por exemplo, e você já quer ir migrando o projeto aos poucos, então pode acontecer de você usar isso. Vamos lá. Então, dentro dessa env aqui, vão ser instalados os pacotes que a gente quer. Então, aqui eu vou fazer um pip install Flask, que é o pacote que a gente quer instalar. Certo, foi instalado o Flask. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês com esse comando pip freeze, ele vai mostrar para nós o que está instalado. Ó, mostrar para vocês, aqui tem o Flask e tem mais algumas bibliotecas que foram instaladas. Elas são o quê? Elas são requisitos do Flask, porque dentro do projeto dele, ele faz uso dessas bibliotecas. Essa workzorg aqui, por exemplo, é uma biblioteca que tem coisas sobre segurança, sobre o acesso também da biblioteca. A gente tem o Jinja, que é um motor de front-end, que eu vou mostrar para vocês.
E essas demais aqui eu nunca tive contato direto com elas, mas a gente pode dar uma olhada se surgir alguma dúvida e tal, vocês mandarem nos comentários, a gente dá uma investigada nelas também. Então, dentro desse arquivo app.py, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai do Flask, a gente vai importar o Flask. Então veja que ele gera esse objeto aqui. Então nós vamos fazer o seguinte, o app, ou seja, a aplicação, é o Flask. Dentro dele a gente tem que colocar, a gente tem vários parâmetros aqui. O único que é obrigatório a gente colocar é o import name, aqui que senão ele não vai rodar sem. E aqui a gente vai colocar dunder name. O que é esse dunder name? Esse dunder name é o nome do local onde você tá rodando. Se a gente pegar e fizer aqui, ó, abrir o interpretador do Python e a gente colocar aqui dunder name, a gente vai ver, ó, main. E esse main aqui quer dizer o quê? Que ele está na raiz aqui da aplicação dele. Então, vamos lá, sair daqui. Sempre que você precisar executar o Python, um ambiente limpo dele, você pode pegar e fazer isso. Mandar um Python aqui no terminal, você executa o ambiente do Python. Então, ali tudo que você fizer de import e tal, ele vai funcionar. Então, vamos fazer o seguinte aqui. A gente vai utilizar um decorator. O que é um decorator? O decorator é esse arroba que ele aparece várias vezes. Então, nós vamos fazer o seguinte. App.root, ou seja, a gente vai gerar uma rota aqui. Então, essa rota, aqui a gente vai colocar o nome dela. O que seria esse nome dela? Vou pegar aqui uma requisição. Ó, por coincidência, o OpenWeather já está aqui aberto. Essa rota é tudo que vem depois desse endereço aqui. Então, vou colocar um exemplo aqui só com barra, que seria a rota padrão, assim a rota inicial. E aqui a gente vai colocar methods, get. Não é necessário quando é o get, porque já é o método padrão, mas eu vou colocar o get aqui para depois a gente escalar ele. Então, aqui a gente vai criar uma função, que é essa função que vai ser decorada, que é a main page, por exemplo. E ela não tem parâmetro nenhum, ela não recebe nada. Já eu explico como funciona essa questão do parâmetro. E aqui a gente vai simplesmente pegar e dar um return aqui com uma frase. Hello Road, por exemplo. Um Hello Road aqui, certo? E está feita a nossa aplicação do Flask aqui. Aí nós vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar só um if aqui. If o dunder name é igual ao dunder main. Então nós vamos fazer um app.run. Ou seja, a gente vai rodar essa aplicação. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Agora a gente vai pegar e fazer Python. Primeiro eu vou acessar a pasta aqui, a pasta app, então eu mudei para cá. Tá? Então a gente pode acessar isso de duas formas. Posso fazer um Flask Run. Vamos executar aqui com um Flask Run. Ó, ele já rodou o servidor, tá? Ou a gente poderia fazer de outra forma. Deixa eu quebrar o servidor aqui. Poderia ser também python app.py. Ele vai rodar o servidor da mesma forma. O Flask Run é legal porque ele já roda assim, ó, a aplicação do seu modo padrão. Quais arquivos geralmente vão ser encontrados? app.py, main.py e wsgi.py. Vou explicar eles mais para frente, mas eles são os arquivos que, por padrão, o Flask vai reconhecer como arquivos principais aqui da aplicação. Então, se nós viermos para cá e a gente fizer aqui, ó, 127.0.0.1 tal, no 500, se jogar aqui o barra, por exemplo, ó, ele vai mandar o hello road e ele vai mostrar aqui, ó, que foi uma aplicação get, que ele mandou para cá, o HTTP é 1.1 e o status code é 200. Ele não renderizou o favicon, depois eu explico o que é o favicon também, e é isso.
Ah, e se a gente quiser criar uma outra rota aqui? Então vamos falar aqui que eu queira uma rota, o barra name, por exemplo. Eu vou colocar aqui name, por exemplo. Aí dá pra gente definir. Então vamos lá aqui. Então ele vai ser uma string. Então nesse ponto aqui eu vou falar o seguinte: return name, por exemplo. Então aqui eu tenho que colocar como a entrada da função esse name, por exemplo, só demonstrar que vai ser uma string. E aí ele vai fazer o return aqui, the name is, e aqui name. Perfeito. Então é só isso aqui que vai ser feito. Vamos reiniciar aqui o servidor. Beleza. Name barra teste. Então, aqui ele vai fazer essa conversão, essa análise, né? E o nome que eu colocar aqui, por exemplo, Márcio. Márcio tá aqui. Aí se eu colocasse números aqui, beleza, mas ele está no formato de string. Então, basicamente é isso. Ele vai converter essa galera aqui para uma string e vai representar aqui. Então, o básico já deu para entender, né? E agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai consumir uma API. O legal do OpenWeather é que ele é gratuito, ele é um freemium na verdade, né? Ele tem várias categorias aqui de uso, dependendo delas é de graça ou você tem que pagar dentro de um plano. Aqui o que a gente vai utilizar é o seguinte, a gente vai usar a opção Current Weather, que ela é de graça, né? Você tem 60 chamadas por minuto, ou seja, 1 milhão de chamadas por mês, é muita coisa. E dá para a gente acessar aqui de uma maneira bem simples, a documentação é excelente e, bem, eu acho que é um ótimo ponto de início para começar com uma aplicaçãozinha aqui de Flask, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar e gerar uma chave, né? E eu já volto, eu vou gerar isso aqui, vou colocar ali numa pastinha, eu já vou mostrar como funciona isso. Então, eu vou criar uma pasta aqui dentro de app que se chama System Variables. E aqui eu vou colocar a API key aqui, que vai ser uma string que vai ser gerada aqui. Então, eu vou fazer o login e já vou pegar uma API que eu já tenho, porque eu acho mais simples. Beleza, loguei aqui. Aqui eu posso acessar todas as chaves que eu tenho. Se eu criar uma, talvez demore um tempo para adequar, né? Então, vou simplesmente pegar e copiar uma aqui. Mas caso contrário, é só pegar e apertar para gerar também. Aqui é só apertar Generate. Posso colocar aqui como New Key, por exemplo. E ele criou aqui a New Key, mas eu vou pegar essa chave antiga aqui para não ter problema. Então, beleza, vamos salvar aqui. Aí aqui eu vou importar esse pacote, ó. Import system variable as SV, por exemplo. Que ele está importando esse pacote aqui, tá? Para a gente poder pegar, a gente tem esse arquivo que é o system variables, a gente colocou um alias nele. O que significa o alias? Significa que você está dando um apelido e ele vai poder ser chamado como SV aqui para facilitar, né? Então, nós vamos pegar e criar aqui uma outra rota. Percebam que aqui eu não coloquei eu não coloquei a identificação do método, tá? Aqui a gente vai utilizar um negócio um pouco mais rebuscado, então vai precisar. Então, imagina que a gente queira consumir
da API ali do OpenWeather, que a gente queira ver weather, por exemplo, aqui weather, e a gente vai colocar aqui o city name, por exemplo, city underline name. E aí nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter aqui, ó, current weather, city name, e vamos ter string. Nesse caso a gente vai ter que colocar um try e um except. O que seria o try except? Caso dê algum problema, ou seja, caso ele tente e não consiga, ele vai cair para um outro lugar. Então nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Já vamos criar a estrutura. Isso aqui não se faz, tá, geralmente, mas dá só pra gente ter um primeiro contato aqui também com o try except, dá pra gente colocar dessa forma aqui. O que ele vai fazer nesse caso? Caso ele caia numa exceção, ou seja, num erro de sistema, ele vai pegar e vai retornar a string com esse erro, tá? Então, vamos fazer o seguinte, aqui a gente vai ter, a gente vai tentar fazer o seguinte, a gente vai tentar acessar a API lá do OpenWeather. Então, aqui nós vamos importar um pacote que se chama requests, e nós vamos ter que instalar ele porque ele não está instalado aqui ainda. Então, vamos instalar ele aqui no Virtual Environment. Pip install requests. Excelente, ele já foi reconhecido aqui. Então aqui a gente usou alias também. Então nós vamos fazer o seguinte: rq.get, porque a gente vai fazer uma requisição do tipo get. Como que funciona esse esquema das requisições? Tá? A gente tem vários tipos de requisições. Eu vou passar aqui as principais. A gente teria get, deixa eu só colocar aqui, get, post, temos a put e temos a delete. Como que funciona cada uma delas? Tá? A get, ela geralmente é utilizada, eu vou colocar aqui embaixo. Geralmente a gente usa para fazer uma verificação de dados, para a gente buscar dados. Então, buscar dados, essa aqui é a principal característica dela, é para buscar dados. Pensando em termos de banco de dados, seria o equivalente a fazer uma select no banco de dados. Ela geralmente é utilizada de forma idempotente. O que seria essa forma idempotente? Sempre os dados recuperados serão recuperados da mesma forma. Por quê? Porque você não está criando nada, você simplesmente está pegando dados que já existem, então você recupera eles da mesma forma. Né? Então a idempotência seria isso. Se eu chamar, se uma pessoa A chamar uma determinada informação, por exemplo, eu quero saber os dados da cidade de Maringá. Então, se eu chamar Maringá aqui, se eu chamar Maringá se outra pessoa chamar Maringá, tem que retornar a mesma informação se for feita a requisição no mesmo tempo, por exemplo, né, que ela vai pegar o tempo do mesmo lugar. Então, isso seria o conceito de idempotência. E ela é uma requisição não segura, tá? Requisição de dados expostos. Então, assim, ela manda tudo no corpo dela, né? A requisição post geralmente é para criar uma nova informação. Por exemplo, seria fazer o cadastro de uma pessoa no sistema, cadastrar uma cidade, criar alguma coisa. Então, criar uma nova informação, a informação é protegida. Geralmente é não idempotente. Não idempotente.
No banco de dados, seria como se tivesse um insert no banco de dados. A put geralmente é usada em conjunto com a pet também, para alterar dados. Então seria o equivalente a um update, tá? Então esse aqui, alterar dados do sistema. Pode ser usado com idempotência também, né? Apresenta idempotência, porque sempre que eu for alterar um dado, eu tenho que alterar o dado do mesmo lugar. Então, se eu alterar no meu computador ou no computador do trabalho a mesma informação, tem que ser alterado da mesma forma, né? Por exemplo, se eu recebo um e-mail na minha conta do meu provedor, aqui no meu e-mail no computador, tem que retornar da mesma forma no celular. Então seria esse o princípio, né? E para alterar os dados da mesma forma, né? Alterei os dados da minha conta ali, mudei o meu nome. Tem que alterar em qualquer lugar que você acesse, de qualquer computador que você acesse. Então, update no banco de dados. Vamos lá, e o delete, né, como o nome diz, remover dados. Remover dados e informações. Informações. Também idempotente. Aqui é a requisição, os dados são protegidos. Os dados são protegidos. Idempotente e basicamente é isso. Similar seria utilizar um delete no banco de dados. Então, essas aqui são as principais requisições que a gente tem. A gente tem várias formas de fazer. Uma mesma abordagem pode ser feita de várias formas diferentes, mas vamos nos ater a esses princípios ali, a essas funcionalidades no começo. Tem como fazer o get usando um post, por exemplo, né? Assim, você recuperar dados usando um post. Mas isso aí a gente vê mais pra frente e não são tão boas práticas assim, mas a gente acaba fazendo muitas vezes. Então aqui nós temos o que? Uma resposta, então um response, e a gente vai pegar de onde? Agora a gente vai olhar lá na documentação, né? Nós vamos ver aqui a API aqui, ó. Vamos ver o API doc. Então aqui, ó, a gente tem o local que a gente vai requisitar. E eu vou ensinar de uma forma interessante de como fazer isso. Então aqui vai ser os params. Então aqui a gente vai criar. A gente vai criar o seguinte. Como a gente vai ter essa chamada aqui, então nós vamos ter aqui um p://, esse aqui é HTTPS, se eu não me engano. Aqui a gente tem um negócio que se chama query string. Como que funciona esse query string aqui? Você pode ver que ele tem um header, aí ele tem esse interrogação. Mas essa interrogação só aparece uma vez. Quer dizer o quê? Que a partir daqui ele está montando essa query string. Que quando tiver um valor aqui antes do igual, quer dizer que esse aqui é o parâmetro e esse aqui é o valor. Então, esse aqui é a chave e esse cara aqui é o valor. Aí, nesse e-comercial, ele vai pegar e adicionar outro parâmetro, que ele vai funcionar dessa seguinte forma aqui. Ó. Aqui nós temos um Q, né, que seria o valor que a gente quer colocar do city. Então, aqui seria o city name. Tá? E aqui a gente tem o app ID, que vai ser um valor fixo. Então, o app ID aqui, tá? Vamos lá aqui, app ID é assim mesmo. E aí a gente vai pegar onde? De System Variable, o API Key. Por isso que eu quis colocar dessa forma. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, nós vamos recuperar essa informação e a gente não precisa usar então toda essa parte aqui. A gente deixa só até o header
E a gente coloca aqui parents igual parents. Simplesmente isso. Então fica bem atrativo, porque deixa eu fechar aqui para a gente conseguir ver. Então, aqui ele vai fazer a requisição dessa forma. Ele vai pegar, ele vai criar aquela string ali utilizando esses parâmetros aqui, porque não importa a ordem, só importa a construção dele mesmo. E está feita aqui a requisição. Aí a gente vai retornar o response.content dele. Então, no geral, é isso aqui que a gente vai fazer. Então, a gente vai colocar um breakpoint aqui e já vou ensinar vocês a debugar também, que é muito importante debugar. Então, para debugar, a gente pode pegar, criar aqui um launch.json. A gente vai aqui, ó, ter uma aplicação FASC, app.py, e a gente vai rodar essa aplicação nossa aqui. Ele cria um cabeçalho, tudo feito automaticamente pelo VS Code. Então aqui, beleza, a gente já acessou aqui. Então nós vamos pegar e acessar o header. Aqui, 127.0.0.1, beleza, estamos com Hello World. E a gente vai pegar aqui o header. Aí, em header a gente vai buscar, por exemplo, Maringá. Aqui, e a gente vai cair aqui. Então, o que nós temos aqui? Ó, City Name, Maringá. A gente tem a API Key. E nós vamos rodar um get lá e buscar a resposta dele. Então aqui nós temos o que? O content dele. Que ele vai ter uma série de informações. E dentro dessa resposta, na verdade, a gente vai ter que tratar ela para trazer a informação que a gente quer. Então, num primeiro momento, a gente pode pegar e retornar desse jeito mesmo, né? Então ele vai retornar toda a informação para cá, na forma de JSON mesmo. Mas é mais interessante a gente retornar isso aqui de forma pelo menos mais tratada, pelo menos selecionar a informação que a gente quer tratar, que a gente quer entregar. Então, digamos que a gente queira aqui, ó, a temperatura, umidade e a previsão pluviométrica, né? Então, vamos ver aqui o que foi entregue para nós. Então, aqui a gente tem as coordenadas geográficas, tem o tempo, né, atual, a base. Aqui a gente tem as informações principais, né, que dentro do main, que seria a temperatura, feel like, temperatura mínima, máxima, pressão, umidade, a visibilidade, beleza, certo. No geral, são essas informações que a gente tem. Aqui tem a ele não tem informação pluviométrica aqui. Então a gente vai pegar e retornar a temperatura ali. Pelo que eu me lembro, tem mais informação do que isso. Então vou fazer outra chamada aqui. Vamos ver aqui o response, tá? Para ver certinho o que está chegando para nós. Então, aqui nesse painel do lado, a gente tem essas variáveis que a gente tem aqui no console, ou se quiser a gente pode selecionar só uma delas, por exemplo, aqui dentro do watch, selecionar por exemplo o response.content, que é o que a gente está analisando, né? Então a gente poderia pegar e trazer para cá. Mas nesse caso aqui, vou remover, deixa só o response aqui. Então o que nós temos aqui? Nós vamos ter, se a response está ok, a gente vai ter o request dele, cookies e o content, aqui também numa outra forma.
Então vamos fazer o seguinte. Vou ensinar vocês a usar o debug, aqui o debug console. Então nesse ponto aqui ele vai pegar todos os objetos da mesma forma que eles existem. Ponto .content. Aqui ele vem na forma de JSON. Então vamos ver se ele pega o JSON aqui. Ah, ele transforma aqui na forma de JSON. Então vamos pegar aqui ó, no ponto .json diretamente. Na prática, eu acho até que não vai mudar nada. Ah, ele mudou, ele trouxe de forma estruturada para nós. Então, olha a diferença de mandar na forma de JSON e mandar na forma de texto puro, né? Então, aqui a gente consegue ver de forma muito melhor. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o país, o ID do país, várias informações. Na verdade, não é o ID do país, não. Se não me engano, esse aqui é o ID do local. Dentro do... Não, o ID do local é esse aqui é o ID do país, tá certo. Enfim, já tivemos uma boa base aqui de como fazer uma requisição, de como consumir uma API de modo inicial. A gente vai mergulhando aos poucos aí nos métodos, até para esse vídeo não ficar muito grande, está com 40 minutos. E muito obrigado pela sua atenção, por acompanhar esse vídeo. Vão surgir dúvidas, então surgindo as dúvidas, posta um comentário. Não tenha medo de pedir ajuda, a gente está aqui para isso. E se inscreva no canal se está gostando dos vídeos, né? Divulga, manda para um amigo seu que está querendo aprender a desenvolver. E é isso aí, muito obrigado, gente.